Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. Quem precisa declarar imposto de renda e ainda não fez isso neste ano, aí vai um alerta. Faltam 10 dias para fechar este mês. O prazo final, tanto para a entrega quanto para o pagamento da primeira cota, no caso de quem tem que acertar contas com o Leão, foi estendido pela Receita Federal para as 23 horas e 59 minutos de 31 de maio. Por causa da pandemia de Covid-19. E quem não cumprir este prazo terá que pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Vamos falar novamente com o repórter Sérgio Everton. Sérgio já está aqui com a gente. Vamos saber quais são as informações que você traz aqui para a gente. Mais cedo você falou da Comissão de Constituição e Justiça, muitos projetos relevantes, né, Sérgio? Oi, Jeremias. Pois é, de volta aqui ao Jornal da Rede Alesp. Exatamente, né? Como eu falei ontem, o projeto de lei que foi aprovado do deputado delegado Olim, né, que é bastante importante. Esse projeto, inclusive, vai agora a plenário, né, para ser discutido e votado pelos parlamentares em ambiente virtual. Bom, e ontem também, devo falar um pouco dos atos, dos eventos que tiveram ontem. Tivemos um ato solene também, né, para aumentar a participação aí popular da melhora do ensino. Não sei se vocês já falaram sobre isso hoje, mas se não, se falaram, eu volto a reforçar aqui essa solenidade aí da Assembleia Legislativa, realizada em ambiente virtual também, que aconteceu na tarde de ontem, né? Promoveu aí esse debate da CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, que será realizada em 2022 aqui no estado de São Paulo, viu? Essa atividade foi organizada pela deputada professora Bebel, né, do PT, e contou com a participação de educadores e estudiosos, né, paulistas. É muito importante, né, essa questão da educação, né, Jeremias? A gente precisa muito disso. E a professora Bebel, ela é muito atuante nessa área, né? Claro, né, na área de educação, ela é professora, mas aqui na Assembleia a professora Bebel está sempre, né, você que acompanha também, né, os eventos da casa, né, Jeremias, também plenário e comissões, enfim, você sabe que a professora Bebel, ela é uma lutadora, uma guerreira em relação a ela, o professor Gianazzi também, o deputado Carlos Gianazzi, então são voltados aí à educação. E esse ato solene foi para isso, né? O CONAP, ele é organizado aí pelo Fórum Nacional Popular de Educação, viu, Jeremias? E realiza as seletivas municipais e estaduais antes do grande evento que vai envolver aí todo o país, esse evento, né? Depois. O tema da conferência para o próximo ano, olha só para vocês saberem aí, para as pessoas, os telespectadores, ficarem mais antenados, é reconstruir o país, tá vendo? Sem educação, né, Jeremias, a gente não constrói nada, né? A retomada do Estado democrático de direito, a defesa aí da educação pública, né, e popular, com gestão pública gratuita, democrática, né, laica, inclusiva e também de qualidade social para todos, né? Para todo mundo. A gente tem essa premissa, né, e sabe disso, que sem educação a gente não é nada, né? Um país não é nada, uma nação não é nada. Então, parabéns aí à professora Bebel, né, que realizou essa participação aí, né, essa solenidade, melhor dizendo, na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, ontem à tarde, na quinta-feira, promoveu esse debate da CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, Jeremias. É isso, né? Tivemos esse evento, tivemos outros eventos, mas aí agora não dá tempo de falar mais sobre os outros eventos. Eu falo numa próxima oportunidade aí, tá bom? Muito obrigado, Sérgio, pela sua intervenção novamente aqui no Jornal da Rede Alesp, viu? Muito obrigado. Imagina. Bom trabalho aí, Jeremias. Vamos falar agora sobre os aspectos jurídicos do homeschooling, né? Ensino domiciliar. Vamos continuar nessa pauta aí de educação. O homeschooling busca ensinar fora do regime tradicional de educação, que é a escola, né? A prática é comum em outros países no mundo. O homeschooling tem sido alvo de discussões no Congresso Nacional que buscam descriminalizar a prática que é proibida no Brasil. A aplicação do homeschooling fere o Código Penal no artigo 246, quando se fala no abandono intelectual.
ou seja, de forma deliberada, impedir o acesso da criança à educação institucional. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Thaisa Carneiro, ela é advogada criminalista. Bom dia, Thaisa, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias, obrigada, é um prazer participar aqui com vocês. Doutora, eu estava lendo aqui que no Brasil são cerca de 5.000 famílias que são adeptas aí ao homeschooling. Eu acho pouco, mas enfim, é os dados que a gente tem. Mas como é que a gente pode conceituar o homeschooling? O que ele é, na verdade, inclusive juridicamente, né? Se ele porque no Brasil ainda não é aceito. De fato, o homeschooling no Brasil é uma prática que não é tão comum, até por isso esses dados, acho que esses números baixos, mas ele ganhou contorno significativo nos últimos anos. E aí eu acho que não só pela defesa do homeschooling pelo presidente da República e seus apoiadores, mas também pelo contexto que a gente está vivendo, né? De isolamento social, as escolas com períodos abertos, períodos fechados, os pais com mais tempo em casa. Então, o homeschooling, ele é conceituado como um ensino domiciliar. Ele não é a ausência completa de ensino, mas ele é basicamente seguir as mesmas regras do ensino tradicional, só que em casa, com os pais realizando esse ensino. E aqui, quando a gente fala em educação, né, das crianças, dos adolescentes, há vários diplomas legais envolvidos. O primeiro deles é a Constituição da República, que prevê que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. E também a gente tem o Código Civil, né, que estabelece que é dever dos pais a criação e educação dos filhos. E, por fim, o ECA, que prevê que é uma obrigação dos pais e dos responsáveis matricular os seus filhos na rede regular de ensino. E aí sim a gente deixa de falar educação no modo lato sensu e menciona a rede regular de ensino. Doutora, sobre o aspecto jurídico, se a gente está seguindo a Constituição, 88 já se vamos fazer as contas, né? Vai mais de 30 anos. Como é que a senhora acha que avançamos e é preciso alterar a legislação? Porque, a rigor, me parece que, vamos supor, hoje se aceita homeschooling para todo mundo. Quem vai poder fazer é muito pouco, né? Quem é que tem condição realmente de ter um pai que vai saber dar todas as matérias? Talvez ele tenha que ter apoio de algum professor particular, enfim. Mas a senhora acha que é o tempo realmente de se atualizar a legislação sobre isso ou não é para tanto? Então, de fato, Jeremias, a gente já passou bastante tempo. Há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que aí foi firmado em 2018, com repercussão geral, que é um entendimento de que a Constituição Federal, embora ela não mencione expressamente o ensino domiciliar, ela não o proíbe. Então, o que o STF decidiu na época? Que o ensino domiciliar, que o homeschooling, que se caracteriza por um ensino domiciliar que seria utilitarista ou por conveniência social, ele não é permitido somente porque não tem uma regularização por lei sobre o tema. Qual é a preocupação do Estado com isso? Estabelecer mecanismos de avaliação e fiscalização de como se daria esse ensino. Você colocou muito bem, nem todo mundo teria acesso e condições, e é dever do Estado fiscalizar isso. Como estaria se dando esse ensino? Os pais saberiam, os pais têm formação para isso, o pai tem ensino superior, o pai possui alguma escolaridade, como regulamentar isso? Então, embora a Constituição não proíba, é necessário um avanço nesse tema, até porque, na prática, a gente sabe que muitos pais vêm adotando isso, mesmo não sendo permitido, o homeschooling vem sendo adotado. Então, uma efetiva regularização seria necessária, e aí, por lei, por meio de um projeto de lei, que pense em todos esses aspectos, seria muito necessário e útil, e eu acredito que com esse tempo de pandemia,
com o ensino remoto, essas mudanças tendem a ser mais céleres, isso tende a mudar. Pois é, tem sempre esse binômio, não é, doutora? Porque na própria faculdade eu faço uma relação aqui, por exemplo, com a presença na sala de aula, né? Quem fez faculdade sabe que às vezes a pessoa fala, eu vou lá, esse professor da matéria X, ele só lê o livro, então eu vou ler em casa e me interessa passar na prova. Não pode, porque se você não tiver o mínimo de presença, você não é aprovado. Então, nas escolas, a mesma coisa. Quiçá querer que o aluno fique em casa o tempo todo e só vá fazer a prova. A gente teve um caso muito polêmico recentemente, a senhora deve se lembrar, de uma garota que passou na USP, não foi aprovada porque, enfim, não tinha o ensino médio, né? São casos e casos. Agora, o Brasil, a gente sabe que tem diferenças sociais muito grandes e a preocupação do governo, me parece, aí, pelo que a senhora colocou, é importante, principalmente em relação ao abandono intelectual, né? Hoje, as famílias que precisam, que querem o homeschooling, ela tem que entrar na justiça, e a senhora tem acompanhado, elas estão ganhando esse direito ou não? Primeiro que eu acho importante a gente falar um pouquinho do abandono intelectual. Sim. Porque isso acaba sendo bastante usado, bastante falado, que o homeschooling é crime, e na verdade há uma discussão, não é consenso, há uma discussão na doutrina e na jurisprudência sobre isso, porque de fato existe o delito de abandono intelectual, que está tipificado como deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Sim. E aqui é importante notar que, diferente do ECA, não há uma referência expressa à matrícula na rede regular de ensino, e sim há uma referência à instrução fundamental dos filhos menores. Então, há uma discussão na doutrina e na jurisprudência se o ensino domiciliar configura esse tipo penal, porque haveria no homeschooling a promoção da educação dos filhos e restaria ausente a lesividade daquela conduta. Então, estaria ausente também a vontade livre e consciente exigida pelo tipo penal daqueles pais de deixar os filhos sem educação. Também tem um entendimento contrário por outro lado, né, outros doutrinadores mencionam que não há na legislação brasileira a regulamentação do ensino domiciliar. Então, o interesse dos filhos não estariam resguardados. Então, é importante frisar que, embora tenha a infração administrativa do ECA, a configuração do tipo penal não é pacífica, nem na doutrina e nem na jurisprudência. O que a gente vê acontecendo na prática, eu tenho acompanhado, é que, pela falta de regulamentação, os pais não sabem muito bem como agir, e eles, ainda mais agora na pandemia, com muitas escolas não abertas, ou até as escolas que estão abertas, os pais, por vezes, têm receios de mandar seus filhos para os colégios, e eles simplesmente estão fazendo a educação em casa sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de tutela do Estado, até porque não existe. E os pais acabam não entrando na justiça para pleitear isso, às vezes até por medo de serem responsabilizados por infração administrativa do ECA, que tem penalidade de multa, e acabaria os obrigando a a matricular os filhos na rede regular de ensino. Então, o que a gente tem visto acontecer é isso ficar desregulado e cada pai agindo conforme julga conveniente. E aqui eu falo estritamente do ponto de vista jurídico, sem entrar nas questões pedagógicas do ensino domiciliar. Doutora, digamos que seja regulamentado. Como seria isso? Quem daria aula para essa criança? O pai ou ele pode contratar um professor particular para ir em casa? Vai depender muito de como vai ficar a regulamentação. Existem os dois modelos em outros países, mas normalmente o homeschooling acaba ficando a cargo dos responsáveis, dos pais, né? Dos pais, pode ser pais adotivos. E aí existe um plano de estudos que deve ser seguido, elaborado, fundamentado na lei e fiscalizado pelo Estado. Então, pode ser que os pais sejam obrigados a vincularem seus filhos
a alguma instituição de ensino, apesar do filho não ir até a instituição, mas ele vai estar vinculado e os pais vão prestar contas para essa instituição. E aí pode ser uma instituição privada, pode ser uma instituição pública. Então, esse modelo está muito aberto ainda. No Brasil, a gente não tem nenhum norte sobre isso. Há projetos de lei, além do projeto de lei que visa modificar o Código Penal para inserir um parágrafo frisando que o homeschooling não é crime, há projetos de lei que procuram regulamentar essa outra questão, que seria a questão da fiscalização, mas não há nada muito encaminhado. Doutora, falando sobre esse tema, eu me lembrei, por exemplo, de crianças e adolescentes. Há uns anos teve uma polêmica porque eram artistas mirins e que viajavam muito e não tinha como estudar numa escola só. Então, eles estudavam um pouco aqui, estudavam um pouco em casa, prestavam a prova em outra cidade, porque eles viajavam muito, né? São muitos casos. A pandemia trouxe algo similar, né? Tem pais que estão trabalhando e mudaram de cidade, né? E aí agora, com o retorno das aulas, aí tem as mais diversas modalidades. Tem escola que adota dia sim, dia não, tem escola que adota 2 dias, tem escola, enfim, semana vai uma turma, semana vai outra. E os pais falam, poxa, então eles precisam conciliar seus trabalhos, enfim, com esse novo modelo que tem uma conexão com o homeschooling. Quem quer ensinar o seu filho em casa, como é que juridicamente ele deve proceder? É na esfera civil? Ele entra com uma ação e diz, olha, a gente tem capacidade para ensinar o seu filho? Qual é o passo a passo, se ele precisar? Olha, como eu mencionei, não há um passo a passo regulamentado. O ideal seria que esses pais comunicassem à justiça, até para se resguardar de eventuais problemas futuros, para comunicar, olha, eu estou tutelando pela educação do meu filho. Então, comunicar, eventualmente, o conselho tutelar, mas não há um passo a passo, não há uma ação do que o pai deve fazer. Justamente por isso a necessidade dessa regulamentação. Os pais acabam ficando muito perdidos. E o contexto da pandemia, ele trouxe essa ideia do homeschooling, mas ele trouxe uma flexibilização maior também para os alunos, porque os alunos agora eles podem estar vinculados a uma rede regular de ensino, então em obediência ao que é estabelecido atualmente na lei, no ECA, e fazendo o que seria muito parecido com homeschooling, por estar em casa, por fazer um período de horário mais flexível. Então, atualmente, não há um procedimento padrão que os pais devem adotar, mas aconselha que, para se resguardar, eles comuniquem às autoridades que isso está sendo feito. Mas eu reforço que, atualmente, no Brasil, embora a Constituição Federal não proíba, o homeschooling não é permitido. Muito bem, conversamos com Thaisa Carneiro, advogada criminalista, que nos ajudou a entender aqui esse tema de homeschooling, que ainda é proibido no Brasil, e ela esclarecendo a gente aí. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, tchau, tchau. Boa tarde. A todos nós. E olha só, reunião extraordinária realizada virtualmente ontem com os parlamentares da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da LESP, e a reportagem é de Sérgio Everton. Vamos acompanhar. Realizada na Assembleia Legislativa em ambiente virtual, a 9ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de apreciar 17 itens da pauta. Presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, a comissão aprovou 7 projetos de lei de denominação, aqueles que dão nomes às ruas, entornos, viadutos, etc., e 3 projetos de lei conclusivos. O deputado Márcio Nakashima, do PDT, teve o seu PL, o 324, aprovado, que institui o Dia da Distonia. Outro projeto aprovado foi da deputada Valéria Bolsonaro, que altera a Lei 17.158, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. O projeto de lei do deputado Edmir Chedid, do DEM, que classifica como interesse turístico o município de Taubaté, também foi aprovado. A deputada Janaína Pascoal falou da importância da PEC, de autoria do deputado delegado Olim, que é o projeto Polícia Penal aprovado na comissão. É um tema importante, uma PEC importante. Todos nós somos signatários, né, ou de uma ou de outra.
Então, acredito que quando for a plenário e nós aprovarmos essa PEC, né, todos seremos responsáveis, teremos algum mérito. Então, só queria fazer esse registro aqui, dizer que sou favorável, cumprimentar o colega delegado Olim pela iniciativa e os demais colegas que subscreveram e também levantaram a mesma bandeira. O deputado delegado Olim agradeceu a aprovação do projeto. Esse é o Polícia Penal, esse projeto, aliás, agradeço a Janaína, é um projeto que o Brasil inteiro já fez, e agora nós estamos fazendo em São Paulo para que todos os guardas penitenciários, agentes de escolta, entrem na Constituição com Polícia Penal. O Brasil inteiro já é, fora só 3 estados que não, e São Paulo é um deles. Esse é o projeto da Polícia Penal. Em discussão, não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Parabéns, deputado Olim, pela iniciativa. Muito bem. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou nesta quinta-feira que o governo avalia ampliar para mais municípios a distribuição da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. O secretário fez a afirmação ao participar de uma audiência na Câmara dos Deputados. Segundo ele, no entanto, a eventual ampliação ainda depende da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar a mudança na refrigeração da vacina. O imunizante exige condições específicas de refrigeração e o envio das doses tem sido limitado a municípios com capacidade de armazenamento. Isso porque a vacina precisa ser armazenada a uma temperatura entre 25 graus Celsius e 15 graus Celsius por até 14 dias. Se a refrigeração variar de 2 graus Celsius a 8 graus Celsius, o prazo cai para 5 dias. Hoje, a vacina da Pfizer tem essa característica específica e nem todos os municípios podem receber por conta da característica da armazenagem, é o que declarou Rodrigo Cruz na Câmara. A ideia é que, com a comprovação desta estabilidade da vacina por até 30 dias, na temperatura de 2 a 8 graus Celsius, a gente consiga ampliar para todo o país a distribuição da vacina, disse o secretário executivo. E em nota, a Pfizer afirmou que trabalha a documentação para ampliar as condições para o país e que vai protocolar em breve o pedido de alteração de armazenamento e conservação da vacina. Escolas cívico-militares, situação dos policiais do Estado e fechamento do Bom Prato, Grajaú foram destaques do Tribuna Virtual transmitido pela Rede Alesp. Durante o programa, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, criticou a implantação das escolas cívico-militares. É um modelo de escola altamente questionável, né, do ponto de vista educacional. É uma escola elitista, uma escola doutrinadora, e é engraçado que as pessoas que falam tanto em escola sem partido, né, que acusam a escola de estar doutrinando, esses são os mesmos que estão defendendo uma escola altamente doutrinadora. Essa sim doutrina para formar um aluno passivo, submisso, um aluno que não vai respeitar a diversidade, não vai respeitar a identidade. É uma escola que tenta padronizar o comportamento, o pensamento, as mentes e controlar os corpos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É um modelo de escola, né, altamente autoritário. O deputado Major Meca, do PSL, aproveitou o espaço para denunciar a situação dos agentes de segurança pública e especialmente a situação dos policiais do 29º Batalhão da Zona Leste da capital. Os policiais do estado de São Paulo, os policiais militares, os policiais civis, técnicos científicos, policiais penais, os agentes socioeducativos da Fundação Casa não fizeram home office ao longo da crise sanitária. Os nossos policiais trabalharam na linha de frente, sempre defendendo e protegendo o cidadão de bem. Hoje eu venho aqui na tribuna virtual da Assembleia Legislativa trazer ao conhecimento de todos os deputados dessa casa o descaso do governo do estado de São Paulo com os policiais militares, com todos os policiais de São Paulo.
Eu estou na Avenida Imperador, extremo leste de São Paulo, em frente ao 29º Batalhão. O deputado Enio Tato, do PT, mostrou preocupação com o fechamento do Bom Prato do Grajaú. Eu esperava que eu nunca precisasse participar de um ato contra o fechamento de um Bom Prato. Isso ocorreu na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. A notícia que chega para toda a população, para aquelas que vão retirar seu marmitex todo dia, para aquelas que vão retirar seu café da manhã todo dia, é que o governador Dória, governador do estado de São Paulo, vai fechar o Bom Prato do Grajaú, da Belmira Marim. Grajaú é um bairro fundão da zona sul de São Paulo, onde eu moro há 45 anos. Chegando lá, conversando com as pessoas que estavam na fila, elas não estão sabendo disso. E ficaram, pasmem, muito preocupadas, porque são pessoas desempregadas, são aposentados, moradores em situação de rua, que todo dia vão lá retirar a sua comida, tanto o café da manhã como o almoço. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, defendeu a implantação das escolas cívico-militares no estado. Se todas as escolas fossem ser transformadas em colégios militares, eu também seria contrária, porque aí, vamos dizer, seria uma imposição às várias famílias. Mas não consigo ver nenhum mal em termos escolas com as mais diversas linhas educacionais. Então, os colégios militares são uma opção a mais para as famílias. E eu não vejo como um país que se declara democrático, e eu entendo que possa se ressentir de ter mais uma opção. Então, há famílias que desejam o método, por exemplo, construtivista, há famílias que desejam o método mais tradicional, outras gostam do método Waldorf, outras entendem que a disciplina do colégio militar é inadequada ou incompatível com o estilo do seu filho. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo a partir da 1 da tarde na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. E olha, a Comissão de Relações Internacionais aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, recriada em fevereiro de 2020, tem um novo comandante, é o deputado Paulo Fiorilo, do PT. O parlamentar do Partido dos Trabalhadores e outros integrantes têm a missão de opinar e formular proposições sobre temas relativos às relações internacionais. Vamos acompanhar. Deputado Paulo Fiorilo, do PT, é eleito presidente da Comissão de Relações Internacionais da Alesp para o segundo biênio da 19ª legislatura, que vai de 2020 a 2022. O vice será o deputado Reni Ozzy-Cuquier, do Partido Novo, que comandou o colegiado até então. O novo presidente definiu as primeiras atividades. Talvez a primeira pauta, a gente trazer o nosso secretário de Relações Internacionais junto com a cônsul da China. Por último, eu queria convidar, eu tenho uma comissão, uma frente que eu tenho tocado de desenvolvimento econômico regional, e no dia 7 de junho nós vamos fazer uma reunião com os prefeitos do Pontal do Paranapanema, queria já convidar o Itamar também, e 2 cônsules, o cônsul da Suécia e o cônsul da Itália, para conversar um pouco sobre aquela região. O deputado Reni Ozzy-Cuquier agradeceu a indicação para vice e parabenizou o novo presidente. O Paulo é dos deputados que mais se empenhou e trabalhou aqui para que a comissão existisse. Me apoiou nesse primeiro ano aí, turbulento, como o deputado Alex colocou bem. Infelizmente, a pandemia atrapalhou os nossos trabalhos. Eu espero que a gente possa, com a melhora da situação agora, dar andamento. E quero te desejar muita sorte e competência, eu sei que você tem, e vai levar isso com a maior seriedade possível.
No que eu puder te ajudar, vai ser um prazer, Paulo. As datas ainda serão definidas e vão ficar na agenda oficial da Lesp no site www.al.sp.gov.br. Entre as competências da Comissão de Relações Internacionais estão opinar e formular proposições sobre temas relativos às relações internacionais e fomentar a integração das representações consulares e organismos internacionais sediados no estado de São Paulo. Daí, mais uma comissão com presidência já estabelecida aqui na Lesp. Olha, o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. É rapidinho. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.